Olá, boa tarde. Me chamo Ana Paula Nairne. Eu trabalho em Nova Laranjeiras, que pertence ao NRE de Laranjeiras do Sul. Eu possuo graduação em licenciatura em Educação do Campo, habilitação em Ciências da Natureza e Matemática e também sou licenciada em Matemática. E também possuo bacharel em Engenharia Mecânica, mas a minha área de atuação sempre foi na educação, pois eu possuo 3 especializações na área de educação, bem como tenho mestrado na área de educação pela UniOeste Campus Cascavel. Então, falar sobre educação financeira. Então, nós sabemos que atualmente é muito necessário essa conversa sobre educação financeira, pois tendo em vista as notícias em que os jovens são as pessoas que mais estão endividadas. Então, por isso, esse componente curricular que foi instaurado esse ano, ele tem esse intuito de trabalhar desde cedo com os jovens nessa questão do planejamento financeiro, de saber poupar, de saber investir, de utilizar bem o crédito. Então, essas são algumas das definições das possibilidades que a educação financeira pode trazer. Então, pensando nisso, eu me organizei para trabalhar com o eixo que é reorganizando a vida financeira no que diz respeito ao endividamento. Então, esse eixo ele está nos 3 componentes, tanto no primeiro, segundo e terceiro ano, né? A forma como eu pensei em trabalhar, eu poderia envolver algumas metodologias ativas. Por exemplo, o desenvolvimento de projetos, então colocar os alunos mesmo a se organizarem e colocar a mão na massa, a mão na prática. Outra metodologia ativa que poderia ser trabalhado desse eixo seria a questão da gamificação. Então, a partir de jogos, né, tecnológicos, envolver esse tema pertinente para a realidade dos estudantes. Além disso, outra metodologia ativa que poderia ser trabalhada seria a aprendizagem baseada em problemas, em que o professor ele vai organizando problemas a partir de uma pergunta engajadora e vai envolvendo os estudantes para essas possíveis resoluções. Assim como uma metodologia ativa também seria o ensino híbrido, em que nós estamos vivendo hoje em dia, que refere-se a essa parte em que os alunos estão tanto no remoto, em casa, quanto no presencial. Então, são várias alternativas em que pode ser organizado e trabalhado esse eixo. Nesse eixo que trabalha a questão do endividamento, nós podemos trabalhar com conteúdos matemáticos relacionados a porcentagem, juros simples, juros compostos, e envolver essas questões de compras à vista, compra a prazo, e indicar, né, para esse aluno o que é mais viável, comprar à vista, comprar a prazo. E aí, com essas metodologias ativas, nós podemos estar trabalhando então com a interação e com a interatividade, né? A interação é esse contato com professor e aluno. E a interatividade poderia ser envolvido então recursos tecnológicos, né, que trabalhem com esse aluno. Alguns exemplos de recursos tecnológicos para trabalhar com esse eixo de endividamento poderia ser o Mentimeter, o Padlet, o próprio Classroom, né, que são ferramentas tecnológicas que trazem esse aporte, tá? Então, mais ou menos isso seria a minha aula. No que refere-se à questão, sendo formadora, de que forma eu traria os meus cursistas, né, para estar participando do meu grupo de estudos? Então, assim, eu já trabalho como formadora desde o ano passado, em julho, onde houve a primeira seleção, o edital 1. Então, eu percebo que quando um cursista ele está desanimado, pensando em desistir, o objetivo é que você entre em contato individualmente, veja o que esse professor está precisando, né? Auxilie-o no que for necessário. Se tiver alguma atividade em duplas, você, como formador, pode fazer parte com ele, né? Para auxiliar e tirar todas as dúvidas necessárias. Você, professor formador, no grupo de estudos, precisa ser uma pessoa que esteja disponível, né, para auxiliar esse professor em todas as dificuldades. Então, esse seria o meu objetivo, a partir de mensagens, de ligações, de conversas no individual, para ver o que esse professor está precisando. Então, eu me interesso muito em trabalhar como formadora
na disciplina de educação financeira, porque eu acho pertinente que eu posso dar esse suporte também para os professores e os professores, a partir do grupo de estudo, auxiliar esses alunos na questão dessa administração, desse uso consciente do dinheiro, tá bom? Até mais, tenha uma boa tarde.